Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. No vídeo de hoje nós vamos tratar de uma decisão do STJ que versou sobre o momento de definição sobre os honorários advocatícios sucumbenciais devidos nessa mudança aí de código 73 e 2015. É verdade que já tem bastante tempo aí, 8 anos que o código foi promulgado, foi promulgado e começou a produzir efeitos tem 7 anos, mas os processos em curso vão sendo julgados por esse momento agora, especialmente nos tribunais superiores. E aí você aplica qual código a respeito da definição dos honorários sucumbenciais? Essa que é a questão aqui. Bom, vamos lá. Deixa eu apresentar para vocês aqui o julgado. Esse é um julgado que foi tomado foi publicado no Informativo de Jurisprudência número 756 do STJ. Ele é um julgado em segredo de justiça. Eu vou, na descrição do vídeo, colocar a referência completa do julgado, que é um dos ganhos nosso, que a gente vai acompanhando as sessões de julgamento, a gente consegue captar a referência completa do julgado. Isso foi um julgado da 4ª turma, relatoria do ministro Raul Araújo. Aqui está em segredo de justiça, mas na descrição do vídeo vai aparecer para vocês a referência completa. E, naturalmente, eu vou colocar também as informações do inteiro teor desse julgado na descrição do vídeo e também o que for possível ali comatar a respeito da compreensão dessa controvérsia. Deixa eu apresentar para vocês como eu costumo dizer, o contorno fático dessa questão jurídica que chegou ao STJ. Na origem, foi proposta uma ação de indenização por danos materiais e morais. Em 2009, essa data é importante, em fevereiro de 2009, portanto, ainda quanto da vigência do Código de 73, é óbvio que em 2009 não estava em vigor o código que somente foi promulgado em 2015. Né? Em fevereiro de 2009 foi proferida uma sentença de parcial procedência. Né? Julgou procedente o pedido de dano moral e improcedente o pedido de dano material. E em razão da sucumbência recíproca, né, cada parte ganhou e perdeu, o magistrado determinou que cada parte arcasse com as custas processuais e os honorários advocatícios sucumbenciais que lhe fossem devidos. Né? A sucumbência recíproca, que é vedada no Código atual, era permitida no Código de 73. Interposto o recurso, o TJ manteve a sentença. E do acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo foi tomado o RESP, foi interposto o RESP para o STJ. E aí, em agosto de 22, recentemente, portanto, em agosto de 22, o STJ deu provimento da parte ré para julgar a pretensão totalmente improcedente. Então lembre-se que na origem, tanto o primeiro grau quanto o segundo grau deram a procedência do dano moral e a improcedência do dano material. Pelo julgamento do recurso especial no STJ, a improcedência do dano material foi mantida e a procedência do dano material foi revertida. Saiu de procedente para improcedente. Então o resultado final da causa foi de total improcedência dos pedidos do autor. Tanto dano moral quanto dano material foram refutados, foram julgados improcedentes. E aí, como houve a total improcedência, não é possível mais falar em sucumbência recíproca, de modo que o autor deve arcar integralmente com as custas processuais e com os honorários advocatícios sucumbenciais da parte ré. E aí, ao fixar os honorários, o STJ deve fixar honorários a favor do réu, deve fixar as custas, né, de sucumbência a favor do réu e em desfavor do autor, mas quanto aos honorários sucumbenciais, ele vai aplicar qual código? De 73 ou de 2015? Porque a sentença foi proferida em fevereiro de 2009, quando da vigência do Código de 73. Mas o acórdão do STJ foi proferido ano passado,
quando da vigência já do Código atual. A sentença fixava a sucumbência recíproca. O acórdão fixa a sucumbência integral de uma das partes. E aí, qual diploma processual a ser aplicado? E o entendimento pacificado do STJ é no sentido de que a regra processual aplicável no que tange a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais é aquela vigente na data da prolação da sentença. Por meio desse julgado que eu destaquei aí para vocês, aqui mencionado a título de jurisprudência, e é um julgado bastante relevante, porque é um julgado da Corte Especial do STJ, edive no ARESP 1255986. Embargos de divergência no agravo em recurso especial 1.255.986. E eu destaco aqui os primeiros itens. Em homenagem à natureza processual material e com o escopo de preservar os princípios do direito adquirido, de segurança jurídica e da não surpresa, as normas sobre honorários advocatícios de sucumbência não devem ser alcançadas pela lei processual nova, porque não é uma matéria estritamente e exclusivamente processual, é um misto de processo e direito material. A sentença ou ato jurisdicional equivalente na competência originária dos tribunais, então a sentença, como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada um marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC de 2015. Último item que eu vou ler aqui com vocês. Assim, se o capítulo acessório da sentença referente aos honorários sucumbenciais foi prolatado em consonância com o CPC de 73, serão aplicadas essas regras até o trânsito em julgado. Por outro lado, nos casos de sentença proferida a partir de 18 de março de 2016, data em que entrou em vigor, começou a produzir efeitos o Código de 2016, as normas do novo diploma processual relativas ao honorário de sucumbências que serão utilizadas. E esse escopo é mantido também na jurisprudência em tese do STJ, edição número 128, que trata dos honorários advocatícios. O marco temporal para a aplicação das normas do Código de Processo Civil de 2015 a respeito da fixação e da distribuição dos honorários de sucumbência é a data da prolação de sentença ou acórdão que as impõe. Então vejam, o que nós temos aqui? Nós temos um acórdão do STJ que reformou o acórdão do Tribunal Local, e nesse acórdão do Tribunal Local afirmava-se a sucumbência recíproca. O acórdão do STJ, ele não mantém a questão de sucumbência recíproca, ele deve fixar o dever de alguma da parte pagar integralmente as despesas processuais a favor da outra. Só que qual é a questão aqui? O STJ não tem um parâmetro para fixação de honorários porque não foram fixados honorários nem na sentença nem no acordo. E aí qual é a questão? Na vigência do Código de 73, firmou-se o entendimento no STJ de que nas causas em que não houver condenação como essa, os honorários advocatícios devem ser fixados de modo equitativo. Então, o STJ tem também uma outra jurisprudência atual, o entendimento atual, no sentido de que a definição dos honorários sucumbenciais por equidade ela é absolutamente excepcional. Somente nos casos em que for impossível aferir o conteúdo econômico da causa. Em tese, esse julgado aqui seria possível aferir o conteúdo econômico da causa. Você aplica esse entendimento atual do STJ quanto à fixação de honorários de modo equitativo, sim ou não? E a resposta é sim, porque aqui você estará aplicando o Código de 73. O STJ, ao julgar esse recurso em agosto de 2022, aplicou, portanto, o Código de 73 e aplicou a lógica vigente no Código de 73, que era permissiva da definição de honorários sucumbenciais por equidade, nesses casos em que não houvesse condenação expressa no título executivo. Então veja como é que essa questão de lei processual no tempo ela é sempre muito sensível, delicada e, em muitos dos casos, intrigante. Né? O que nós temos aqui de relevante, portanto, na percepção desse julgado? A sentença é o ato processual que representa o nascedouro do direito à percepção
dos honorários advocatícios. Quer dizer, a sentença é o marco temporal para saber qual código você vai aplicar. Você tem que ver a data de prolação da sentença, e não a data de prolação do acórdão que manteve a sentença, ou não, e não a data da prolação do acórdão no STJ que manteve ou reformou a sentença, como no caso. O que importa é a data da prolação da sentença. E nesse caso, a sentença foi proferida em fevereiro de 2009. Então você vai aplicar o código de 73, porque em 2009 não estava em vigor o código atual. Os honorários advocatícios são fixados num capítulo tido como capítulo acessório. É um efeito acessório da sentença. A sentença está ali julgando se deve ou não deve ressarcir dano material e moral nessa hipótese. E, acessoriamente, prevê o dever de ressarcimento das custas e dos honorários advocatícios. E como a definição dos honorários sucumbenciais é, portanto, um capítulo acessório, deve seguir o principal. Esse é o raciocínio. Quando que nasceu a sentença? Nesse caso, a sentença foi proferida no Código de 73. Você deve aplicar, portanto, o Código de Processo Civil de 73. Ok? Então, essas as observações que constarão para os senhores aí, ó, nesse julgado. Veja o tema: honorários advocatícios, sentença proferida no Código 73, reforma do julgado no Código de 2015, qual é julgado aplicar, qual diploma aplicar, aplicação das regras do Código de 73, arbitramento por equidade, possibilidade. Então, é uma hipótese excepcional à jurisprudência atual do STJ, que vem limitando, vedando a definição dos honorários por equidade, ok? Então, meus amigos, isso que eu queria falar com os senhores no nosso encontro de hoje. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.